Início, então, a nossa segunda aula de sistemas elétricos de potência. E vamos começar relembrando o que vimos na aula passada. Ou seja, um sistema trabalha em corrente alternada e trabalha sempre com tensão constante. Trabalha em tensão alternada para viabilizar a transmissão, basicamente, em alta tensão. As relações fundamentais que vimos é que a tensão é proporcional à resistência e à corrente, é a chamada lei de Ohm. E tensão também muitas vezes é chamada diferença de potencial. A corrente sempre passa do maior potencial para o menor potencial. Esse conceito vai ser importante na aula de hoje. Vimos também que a potência em um sistema de corrente contínua é dada pelo produto tensão-corrente. Vamos rever esse conceito agora para corrente alternada. E o mais importante foi o conceito da lei de Faraday, que viabiliza a geração de uma tensão, que diz basicamente que não basta um fluxo para produzir uma tensão. Eu preciso da variação no fluxo do tempo que a gente consegue com o movimento mecânico de rotação de um rotor. Mas isso a gente vai ver mais adiante. Eu queria falar hoje, então, são de particularidades, particularidades de um sistema de corrente alternada. E a primeira particularidade é exatamente aquilo, como é que circula uma corrente? A corrente circula naquela minha carga, circulava num sistema de corrente contínua ou num sistema de corrente alternada, numa lâmpada, através da diferença de potencial que a gente aplica na carga. E no nosso sistema, num sistema em corrente alternada? Na aula passada, eu lembro que eu botei um sistema de corrente alternada, caracterizando uma linha de transmissão, dizendo que, olha, eu tenho transformador, o transformador consegue elevar as tensões para fazer com que a corrente na linha de transmissão seja bem baixa, portanto, as perdas serão bem baixas e a queda de tensão será baixa. Eu fiz questão de botar V2 e V2 nos terminais ou nos barramentos da minha linha de transmissão para caracterizar que a linha de transmissão, por exemplo, de 500 mil volts, é uma linha de tensão com tensão constante. Como é que a corrente vai, do gerador para a carga? Eu vou chamar, então, essa carga do gerador de barra 1 e a barra da carga de carga 2 para ver como é que aparece essa diferença de potencial entre esses dois barramentos. E aí tem que levar em consideração uma questão fundamental, nessas ondas senoidais, que além do módulo, elas também são definidas pela defasagem. Se eu quiser botar isso matematicamente, a gente vai dizer, olha, V1 é minha referência. É dado por um valor máximo seno de ωt. Ômega é a chamada velocidade angular proporcional à frequência da rede. O V2, então, é o mesmo valor, dado pela mesma frequência e uma defasagem φ em relação à minha tensão V1. E o que nos interessa é exatamente essa diferença entre V2 e V1. A gente observa, que eu estou chamando de V21, se eu fizer essa diferença, a gente observa na linha cinza, pequenininha, que a diferença de potencial entre a barra 1 e a barra 2 é uma onda senoidal também, da mesma frequência. Isso faz com que nós, engenheiros eletricistas, nunca tratemos muito dessas ondas senoidais como ondas senoidais. A gente já considera que a frequência é a mesma e trata a onda como se fosse um número complexo, representado pelo seu módulo e a sua defasagem. Então, como se fosse um vetor, a gente chama esses vetores de fasores. E aí a gente faz o que a gente chama de um diagrama fasorial. Nesse diagrama fasorial, eu estou caracterizando a minha tensão de referência V1, a minha tensão no outro barramento com o mesmo tamanho, deixando claro que há uma diferença de potencial, também senoidal, entre a barra 2 e a barra 1. Então, defasagem é muito importante. Outra questão importante nesse mundo de corrente alternada é que, em geral também, a gente não se refere a uma tensão senoidal pelo seu valor máximo ou pelo seu valor de pico. Em geral, a gente pega uma expressão bem complicada, uma equação bem complicada, que é a raiz quadrada do valor médio da função ao quadrado, que a gente chama de valor RMS.
Se eu substituir a expressão de V de T na expressão que define o valor RMS, a gente vai ter que o valor RMS da tensão será sempre dado pelo valor de pico, ou valor máximo, dividido por raiz de 2. E é bom saber esse valor como nomenclatura, porque quando eu digo que a tensão na minha casa é 220 volts, eu estou querendo dizer que o valor RMS da tensão AC da minha casa será 220 volts. Vamos em frente. Vamos falar então da potência em um sistema em corrente alternada. Nós vimos a definição num sistema de corrente contínua e a definição da corrente alternada é a mesma. A única diferença agora é que tanto a tensão quanto a corrente são ondas que variam no tempo, portanto, são ondas senoidais. P, função do tempo, vai ser V de T vezes I de T. E aí, para calcular a potência, eu vou usar mais um exemplo. Por exemplo, qual vai ser a potência, ou melhor, a forma de onda da potência na lâmpada aqui da minha casa, uma lâmpada de 60 watts. E aí eu tenho tanto a tensão quanto a corrente, como a gente disse, ondas senoidais. Em geral, ondas senoidais defasadas. E eu fiz essa conta aí para a minha lâmpada e a corrente é sempre pequenininha, a gente está botando ela em miliampere. Se eu fizer esse produto da tensão no tempo com a corrente do tempo, a gente observa uma coisa interessante. O valor da potência. O valor da potência é uma coisa que pulsa. Mais do que pulsa, a gente pode observar nessa nossa curva que a potência passa por zero. Isso quer dizer que essa lâmpada aqui de casa, ela liga e desliga, tem um efeito estroboscópio, um dobro da frequência. A gente não percebe isso, porque a frequência é 60 Hz, ela pulsa com o dobro da frequência, então ela liga e desliga 120 vezes por segundo. Mas é um fato que acontece. E o que nos interessa nessa lâmpada em particular não é a forma de onda, e sim o que a gente chama da sua potência média. O valor médio da potência, que a gente chama de P, é os 60 watts que a gente definiu por aquela linha vermelha. Certo? Então, quando eu falo de uma potência, e aí, matematicamente, a gente vê, olha, o valor da potência é dado pelo valor RMS, que a gente definiu, da tensão, multiplicado pelo valor RMS da corrente, multiplicado pelo cosseno da defasagem entre tensão e corrente, que a gente chama de fator de potência. Então, é um pouquinho mais complicado o conceito de potência em sistemas de corrente alternada, mas conceitualmente é a mesma coisa. V de T, vezes I de T, e pegando o valor médio, a gente realça, né, essa importância da defasagem nos fasores das grandezas senoidais. E aí, eu preciso dar mais um passo nessa aula, que é ligar dois geradores, né? Não ligar apenas um gerador a uma carga. Historicamente, né, a gente tinha que, quando os sistemas começaram, cada cidade era alimentada por um gerador. Né? Então, o gerador 1 da cidade 1 alimentava a sua carga através de transformadores e linhas. O 2 a mesma coisa, o 3 a mesma coisa. E, evidentemente, esses sistemas que a gente chama de sistemas isolados perdem muito em confiabilidade. Quando eu ligo, por exemplo, o gerador 1 ao gerador 2, quando eu perco o gerador 1, eu consigo ainda atender a carga. Então, para aumentar a confiabilidade, eu preciso interligar esses geradores. E para interligar esses geradores, eu preciso que a frequência seja a mesma. Vamos ver, um exemplo, o que acontece se eu ligar dois geradores com frequências diferentes. Vamos dar, por exemplo, a frequência do gerador 1, 60 Hz, a frequência do gerador 2, 50 Hz. Traço as duas tensões no tempo. A tensão 1 a 60 Hz, em azul, a tensão 2 em 50 Hz, em laranja. E o importante é saber qual é a diferença de potencial entre 1 e 2. E aí que vem a grande surpresa. Olha só, a tensão V2 menos V1 é uma tensão que vai crescendo, chega a ser 2 vezes o valor da tensão nominal, portanto, queimaria tudo. Né? Na verdade, o que acontece é um verdadeiro curto-circuito. Então, o fato importante dessa nossa conclusão é que a gente não pode ligar
barramentos com tensões frequentes. E a quarta conclusão, super importante do sistema elétrico de potência, é que diz que todo o sistema, em um sistema interligado, todos os geradores têm que estar rodando exatamente na mesma frequência. Certo? Não é uma coisa simples, não é uma operação simples, e a gente vai ver na próxima aula como é que a gente faz para fazer com que esses geradores todos gerem em uma mesma frequência. Aguardo vocês então na próxima aula. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.